Eu convido a igreja para abrir suas Bíblias comigo em Lucas. Lucas no capítulo 8. Lucas no capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 40 ao versículo 56. É um texto bem conhecido diante da igreja, mas o Senhor Jesus Cristo colocou mais uma vez no meu coração esse texto. E sabemos, irmãos, que os dias são maus, né? Muitas pessoas realmente andam enfermos. E não é por acaso que o Senhor nos dá a oportunidade de falar mais uma vez sobre esse texto e de clamar, buscar ao Senhor direção, orar pelos enfermos. Porque Deus deixou a medicina, deixou o homem com muita sabedoria. Mas se Deus não fazer o milagre, nada acontece. Vamos nessa manhã então ler o nosso texto aqui, que está escrito em Lucas no capítulo 8, do versículo 40 ao 56, que se diz assim: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão do nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se adiante dele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa, porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia acontecido. Amém? Os irmãos podem assentar. Irmãos, que quando eu abri nesse texto, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Que coisa, né, incrível. Aqui não é coincidência os dois textos. Uma menina com quase 12 anos, que estava quase morta. Uma mulher com fluxo de sangue, que havia 12 anos, que buscava um tratamento, buscava uma cura. E aqui o texto fala que esta mulher já tinha gastado todos os seus haveres. Antes de eu entrar no texto, eu vou contar um pequeno testemunho da minha vida e da minha esposa e da minha filha Jamile, que está ali.
Na gravidez, na gestação da Jamile, a minha esposa foi descoberto psoríase. E não é coisa grave, não é coisa que leva à morte. É uma coisa simples, mas ela estava grávida. E não poderia aplicar medicamento para minha esposa. E a gente não sabia o que era, até então. E minha esposa ficou internada por 7 dias. E no primeiro dia aplicaram um medicamento na veia da minha esposa. E esse psoríase foi jogado para dentro da enfermidade. E após a saída da minha esposa do hospital, a enfermidade saiu toda para fora, no corpo. E ficou incrível. E buscamos um médico por indicação, que seria o melhor na época. E eu desesperado, porque eu estava aqui, eu penso como esta mulher que já tinha gastado o que já não tinha mais. E antes de sair de casa eu falei para minha esposa assim: meu bem, hoje nós vamos e eu vou pedir ao doutor uma autorização, um caminhamento, e nós vamos para o hospital e nós vamos tirar o feto que você está gerando. Eu, com as minhas palavras, falei para ela. E ela disse: eu não concordo. E quando eu cheguei no médico, ela disse para mim que não concordava. Mas a primeira palavra que eu disse para o médico, antes de receber a palavra dele, eu disse: doutor, eu quero uma autorização para levar minha esposa para o hospital, para tirar o feto que ela está gerando. Porque hoje a prioridade na minha vida é a cura da minha esposa. Porque no meu coração, e eu tinha comentado para ela, que se Deus quisesse dar para nós uma criança, Ele ia dar. Aquela que estava no feto, mas se Ele não quisesse, nós íamos tirar e que Ele daria outra para nós. Mas no momento, a saúde dela para mim era a prioridade. E quando eu falei, o médico virou para mim e falou assim: eu entendo a sua preocupação como pai, mas fica tranquilo, ainda é cedo para isso. Se Deus quiser, eu vou cuidar da sua esposa e do feto que ela está gerando. Aí eu disse amém. Amém. Mas ele nos colocou vários medos. Porque não era medo, era a realidade que poderia nascer a nossa criança por causa do medicamento que foi aplicado na veia da minha esposa. E enquanto eu não vi esta menina nascendo, eu confesso que somos cristãos, somos filhos de Deus vivo, mas somos homens. Há momentos na nossa vida que nós precisamos ver. Há momentos nas nossas vidas que nós somos igual a Tomé. Tem que ver para crer. Eu fiquei feliz quando o médico disse para mim: se Deus quiser, sim. Porque ele disse: se Deus quiser. Ele não falou que ele ia cuidar da minha esposa. Ele disse que se Deus quisesse, ele ia cuidar da minha esposa e do feto. Mas para a honra e a glória de Deus, aí está a nossa filha. Sem nenhum danos. Nada, nada, nada. Abençoada. Aqui o texto, quando eu estudo esse texto, aí eu lembro desse fato. E aí eu vejo esta mulher, a situação desta mulher. Primeiramente, a filha de Jairo, com quase 12 anos, morta. Aqui, Jairo, na Bíblia, Jairo era sinagoga, era um lugar de adoração. E Jairo era o líder da sinagoga. E diante da Bíblia, não era comum um líder de sinagoga procurar um pregador, procurar alguém que pudesse fazer para ele. Não era comum. Diante da sociedade, isto era até uma humilhação, um líder procurar alguém para fazer para ele um milagre. Mas Jairo, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, Jairo não pôs isso na sua cabeça, que ele era o líder. Ele se humilhou perante o Senhor Jesus Cristo. E ele foi buscar socorro para a sua filha. Então o que o texto me despertou é isto, irmãos. Que perante o Senhor Jesus Cristo nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos abaixar, como o presbítero orou, nós precisamos diminuir, para que Cristo cresça em nós. Porque de nada nós mesmos, de nada nós somos. Se Deus não fazer, nós não vamos fazer.
O milagre só é operado quando nós oramos e pedimos Cristo para fazer o milagre. E o milagre é feito. Nós recebemos a cura, nós recebemos o milagre. Mas quando nós oramos com sinceridade, com humildade perante o Senhor Jesus Cristo, nós só alcançamos diante da nossa humildade. Não é eu dizer que eu sou humilde, não. Porque falar é muito fácil. Mas nós precisamos ser, nós precisamos agir com sabedoria e humildade diante de Cristo e diante dos outros. Porque não adianta nós nos exaltar, porque nós não somos nada. O que somos e o que fazemos é porque Cristo habita e reina em nós. E aqui então Jairo, sendo o líder, o responsável pela administração e manutenção do edifício, pela educação e supervisão da adoração. Então, foi respeitado bastante, foi incomum, né? Foi bastante incomum para um líder da sinagoga cair, né, de um pregador itinerante e implorar que ele curasse sua filha. Por isso Jesus honrou a fé do humilde Jairo. Então, perante a sociedade, isto não era comum. A sociedade, eu creio que criticou Jairo. Mas, irmãos, nós não podemos pensar e ficar preocupado o que vão falar de nós. Nós não temos que preocupar com isso. Nós temos que querer ser melhores na presença de Cristo. Precisamos ser verdadeiros, como foi falado no texto que a diaconisa Marilane também leu aqui nesta manhã. Que quando temos o temor do Senhor Jesus Cristo, não é medo, é temer, é amar, é respeitar. Então nós precisamos, diante de Cristo, nos humilhar. Porque o mesmo Cristo que curou e que fez o milagre, Ele faz até hoje. O que muitas das vezes falta em nós é fé. É fé. É acreditar que vai acontecer. Nós queremos ver. Ou nós queremos ficar ouvindo. Ah, lá cura, lá cura, lá cura, lá. Não, aqui cura. Aqui faz milagre. Porque quem faz não somos nós, não é o homem. É Cristo Jesus é que cura, Ele é que faz o milagre. Não são os homens. Hoje o que falta é a fé. É a fé dos homens em Cristo Jesus. É que falta. Para receber a cura, para receber a bênção. Muitas das vezes estamos em certos momentos na nossa vida que precisamos de uma ajuda até do próximo. Mas não temos a humildade de caminhar até o nosso próximo e falar para ele, me ajuda. Eu estou precisando. Mas muitas das vezes nós não temos essa humildade. Nós queremos sempre colocar que nós estamos acima do outro. Ou que nós não precisamos de ninguém. Aqui o texto nos mostra, nos ensina que precisamos ser humildes. E precisamos também ter a humildade para receber e ter a humildade na presença de Cristo, que nós possamos receber e através da nossa humildade, da nossa sinceridade, os demais também possam receber através da nossa fé e da nossa simplicidade e humildade na presença do Senhor Jesus. E muitas das vezes nós também não queremos ir diante, porque nós pensamos que nós somos simples demais. Nós pensamos que nós não temos capacidade, nós não temos condições. Nós mesmos nos colocamos nós abaixo das pessoas. E não somos assim. Em Cristo Jesus somos todos iguais. No reino não tem maior, nem menor, nem melhor. No reino somos iguais. Existe a diferença
de humildade. Existe a diferença de eu pensar que eu sou, eu posso. Não. Meu ego. É isso que nós precisamos meditar, irmão. O ego do homem. Eu sou, eu posso. Não. Eu não sou, eu não posso. Eu só vou conseguir se eu me humilhar diante de Cristo. Eu só vou conseguir se eu colocar na presença do Senhor Jesus Cristo. E Ele me ajudar. Eu vou conseguir. Eu vou fazer. Eu posso fazer. Perante Cristo Jesus. Eu posso. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Então em Cristo Jesus nós podemos. Nós podemos. Não eu, nós podemos em Cristo Jesus. E quando o texto diz, né, que porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertavam a multidão. Irmãos, pensa agora que coisa. Quando o texto fala aqui que Jesus, porém, respondendo, dizendo, não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, não a Pedro, né, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai e a mãe da menina. Mas aqui eu vejo que quando Jesus estava ali entrando, né, eles diziam para ele, não precisa, falava para Jairo, não precisa ir, sua filha já está morta. Assim como falaram com Jesus Cristo, né, os discípulos dizendo para a multidão, não incomodes o mestre, não incomodes o mestre. Irmãos, quantas pessoas que às vezes colocam na nossa cabeça, nós damos ouvidos às conversas alheiras, e aí você não consegue, você não pode, porque eles vão dizer que você não pode, que você não consegue. Não é diferente. Agora imagina o coração daquele homem, tendo a sua filha já morta, e ele buscando a cura, ele buscando o milagre, ele se humilhando perante o Senhor Jesus Cristo, que já não era comum fazer aquilo. E eles dizendo para ele, não vai, não adianta, ela já está morta. Imagina o coração desse pai. Mas ele não escutou a multidão. Ele deu o passo de fé. Ele deu o passo de fé. Ele não olhou as conversas alheias. Ele seguiu em frente. Porque o foco dele era buscar o milagre para a filha dele. Porque ali já era um milagre, porque a filha estava morta. E a vida e a morte estão na mão de Cristo. Nenhum de nós podemos dar vida a ninguém. Então ele já buscava o milagre. Mas a multidão dizendo para ele, não vai. E Jesus Cristo ali, né? Entra. Mesmo a multidão falando para Jairo, Jesus Cristo ouvindo todo aquele alvoroço, mas ele entra. Ele vai adiante. E ali ele depara com aquela criança, com aquela menina. Irmãos, eu imagino qual foi a emoção, posso dizer assim. O grito de vitória que aquele pai deu naquele momento quando Jesus Cristo disse, levanta. Ela não está morta, ela dorme. Já pensou? Ela não dorme, ela está morta. E aí Jesus Cristo disse, levanta, vai. Eu me coloco no lugar daquele pai. Eu acredito que eu daria um grito e um choro de vitória. Aí vem o texto, né, daquela mulher com fluxo de sangue. 12 anos que passava por aquela situação. 12 anos. Imagina, irmãos, um ser humano passar por uma enfermidade, por uma situação de 12 anos. E aqui, quando nós vemos o texto, quando nós vamos lá em Levítico, eu vou ler 2 versículos para nós entendermos que eu vou voltar aqui no texto. Quando nós vamos lá em Levíticos, o que poderia ser esse fluxo de sangue? Porque uma pessoa que passava por essa situação, ele era considerado imundo. E ele não poderia ser tocado.
Então aqui em Levíticos, no capítulo 15, o versículo 19 e o 28 diz assim, ó. Mas a mulher, quando tiver fluxos, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. O versículo 28 diz assim, porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contarão 7 dias e depois será limpa. Aí quando nós vamos em Lucas, porque aqui fala, né, imunda. Quando nós voltamos em Lucas, no capítulo 8, quando nós vemos o versículo dizendo aqui, ó, chegando, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo de sangue. Irmãos, que mistério! Que mistério que o homem não consegue ver. O homem não consegue entender. Há 12 anos ela buscava a cura. Ela simplesmente tocou. É incrível que aqui a Bíblia nos mostra que tinha uma realmente multidão. O que é uma multidão? É um pisando no outro, é um esbarrando no outro. Você não consegue entender, você não consegue saber quem te esbarrou. Você não consegue ver quem está ali, talvez. É uma multidão. Mas aquela mulher, ela não tocou em Jesus. Ela não pegou em Jesus para que ele sentisse que alguém estava tocando nele. Esse é o mistério. Ela tocou na veste, na orla das suas vestes. Que poder incrível que Jesus Cristo tem. Porque como ele percebeu que aquela mulher tocou nas suas vestes, diante de toda aquela multidão? Se a Bíblia fala para nós que ela tinha pegado nele, ela tinha tocado nele, nós íamos entender mais fácil, né? Mas não, tocou nas vestes. E dele saiu virtude. E a multidão também falava para ela, não incomodes o mestre, não incomodes o mestre. Mas ela não olhou isto. Ela tocou. A fé dela foi tamanha que ela simplesmente, se eu tocar nas vestes, eu vou ser curada. E não foi diferente. Não foi diferente. Ela tocou nas vestes do seu Jesus e ela foi curada. Então, se você nesta manhã tem uma enfermidade, está passando por uma dificuldade, tenha fé. Tenha fé em Cristo Jesus que você pode ser curado dessa enfermidade. Tenha fé que você pode dar a volta por cima dessa situação que você está vivendo. Porque Jesus Cristo, ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder de curar, de tirar da situação difícil, mas precisamos ter fé. Precisamos acreditar, confiar. Vamos fazer como esta mulher. Vamos ter fé que vamos ser curados. E Ele pode, e Ele faz. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem é que me tocou? Pedro, discípulo, mestre, uma multidão desta. Pedro interroga Jesus. Olha, que ousadia de Pedro. Ele interrogou Jesus Cristo. Uma multidão desta. E o Senhor pergunta, quem te tocou? Parece assim, dá um entender que ele estava zombando de Cristo, não? Se nós pararmos como homem e pensar bem, dá um entender que ele estava zombando. Mas é porque a multidão era tamanha que não dava para entender. E nem Pedro ali entendeu ali naquele momento.
Porque ninguém viu aquela mulher também tocando. Só Jesus que sentiu nas vestes. E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim sai virtude. De mim saiu virtude. Então ele disse que alguém me tocou. Ele permaneceu firme. Alguém me tocou. Ele também não olhou a conversa de Pedro. Porque ele é o mestre. Ele é o mestre. Isso nos traz, irmãos, nos dias de hoje que vivemos, sabe o quê? É por isso que nós não podemos ficar pensando que estão falando de nós, que estão pensando de nós. Porque Cristo, o mestre, ele está vendo e ele sabe de tudo, e ele conhece os nossos corações e as nossas intenções perante ele. Amém? Então por isso que nós não devemos nos preocupar. Mas nós temos sim que preocupar em fazer o certo perante a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso nós devemos nos preocupar, em fazer o certo. Mas não nos preocupar com o que falam e com o que pensam. Porque se nós preocuparmos com o que falam e com o que pensam, por mais certo que você estiver, você vai deparar com pessoas que vão falar mal de você. Sempre vai ter o do contra. Sempre vai ter. Mas precisamos nos preparar para esses momentos. Porque vai acontecer momentos que alguém vai falar que você não está certo. Mas você precisa ter a convicção em Cristo Jesus que você está certo. Quando nós temos a convicção em Cristo Jesus que nós estamos certos, não importa o que fala. Não importa o disse e o me disse. O que importa é a sua certeza, a sua convicção em Cristo Jesus. E por isso que cada um de nós precisamos buscar em Cristo Jesus sabedoria, entendimento, para vivermos conforme a vontade de Cristo. Porque quando nós buscamos viver a vontade de Cristo, nós não estamos preocupados com as palavras, com as conversas alheias. O nosso foco é Cristo. E nele nós devemos permanecer. Então, vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. Irmãos, foi automático. Foi automático a cura desta mulher. Olha, ela tocou e logo ela ficou sã. Logo ela sarou. Logo ela sarou. E nós vemos aqui que quando eu li lá o texto de Levítico, então, não poderia ser tocado uma pessoa com sangue, sangrando, com fluxo de sangue. Essa mulher, a Bíblia fala que ela estava com fluxo de sangue. Ela estava suja. E não poderia ser tocada. Mas Jesus Cristo, ele não olhou para aquela mulher como criatura. Porque os homens olham para os homens como criatura. Homens podem te olhar e me olhar como criatura de Deus. Mas Cristo Jesus não. Ele aqui olhou para aquela mulher como filha. Filha. Ele não olhou ela como criatura. Porque se ele tivesse olhado ela como criatura, ele poderia deixar, porque ele não poderia tocar, porque ela estava imunda. Mas ele é o mestre. Ele é o mestre. E ele viu e sentiu que aquela mulher precisava da cura. E ele não negou a cura para aquela mulher. Porque ele simplesmente poderia ter virado as costas e ido embora, seguido a sua viagem, seguido o seu plano, a sua pregação. Mas ele não. Ele olhou para aquela mulher com um olhar de misericórdia. Assim como ele está olhando para todos nós aqui nesta manhã com um olhar de misericórdia. Porque a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor Jesus Cristo.
Porque se ele não tiver misericórdia de nós, todos nós somos consumidos. Num piscar de olho. Se ele piscar o olho e abrir de novo, pode já não existir mais ninguém. Mas ele olhou para aquela mulher com um olhar de misericórdia e curou aquela mulher. E continua curando até hoje. E ele vai continuar curando em nome de Jesus Cristo para sempre. Porque ele nunca vai deixar de ser o Deus. Ele nunca vai deixar de ser o Jesus Cristo. O que curou, o que cura e o que vai curar. Pai da eternidade, príncipe da paz. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Vai em paz. Então ele não olhou para ela como criatura. Ele olhou como filha. Vai em paz, filha. A tua fé te salvou. E muitas das vezes, principalmente no dia de hoje, as pessoas estão buscando cura. Ah, lá tem um pregador que ele faz milagre. Não, o pregador não faz milagre. O milagre quem faz é Jesus Cristo. E quem cura é a sua fé. A minha fé. Porque aqui nós vemos aqui a fé de Jairo pela sua filha, intercedendo pela sua filha, e ele recebeu o milagre porque a sua filha já estava morta. Agora, sabe o que nós vemos aqui também? Eu entendo aqui, eu vejo aqui nesse momento, que Jesus Cristo, ele não tem acepção de pessoas. Porque se nós formos no texto onde ele ressuscitou Lázaro, que era o seu amigo, ele estava também pregando, ele estava caminhando. E a sua irmã veio para ele, né? Marta, né? Foi até Jesus e disse: vai, o seu amigo está doente quase à morte. E ele continuou. Não entender que ele não deu crédito, não é? É que para nós vermos que Jesus Cristo, ele não tem a prioridade que você é melhor, que você é o maior, você é o menor, então não, eu vou em você porque... Não! Ele não tem acepção de pessoas. Ele poderia ter deixado tudo ali, né? Quando as irmãs de Lázaro chegou para ele, pai, ele precisa, ele está doente. Ele poderia ter deixado tudo. Não, eu vou porque Lázaro é meu amigo. Eu não posso perder o meu amigo. Eu não posso perder essa família. Ele seguiu. E quando ele chegou, realmente Lázaro já estava morto. Mas ele também disse, né? Ele dorme. Então nós vemos, irmãos, que Cristo, ele não tem acepção de pessoas e nem opção. Ele vai conforme as nossas necessidades, a nossa busca. Nós precisamos estar em busca contínua. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos clamar. No momento certo, na hora certa, ele vai agir. Porque ele não age na hora errada, ele tem o momento. Não precisamos nós queremos antecipar o tempo de Deus. Não. Porque a Bíblia diz que para tudo tem o seu tempo. Para tudo tem o seu tempo. Por mais que hoje nós podemos talvez estar agoniado, angustiado, que graças a Deus eu creio que nenhum de nós aqui nesse momento está angustiado com nada. Eu creio que todos nós estamos em paz com Cristo. Mas podemos talvez passar por momentos que estamos angustiados e até pensar que Deus não está nos ouvindo. Não, não perca a sua fé. Porque o momento vai chegar. A sua bênção, ninguém vai te tomar ela. Não, a sua bênção é sua. Aquilo que Cristo preparou para nós vai chegar. Aguenta mais um pouquinho. É só aguentar mais um pouquinho. Tá doendo sim. Mas vamos aguentar mais um pouquinho. Vamos esperar mais um pouquinho. Vamos ter um pouquinho de paciência.
Porque vai chegar. Mas não vamos procurar querer dar um jeitinho para adiantar. Não. Vamos aguentar a dor. Vamos aguentar o fogo abafado. Vai passar. Só não podemos perder a fé. Se temos objetivo em Cristo Jesus, vamos esperar que vai chegar. Vai chegar. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Que coisa! A sua filha já está morta. Não incomodes o mestre, porque já morreu. Já morreu. Aos olhos humanos, já se foi. Mas para o mestre não tem causa impossível. Não há causa impossível para o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. Não temas, não tenha medo. Não se preocupe com o que falam com você. Não dê ouvido ao que falam com você. Crê somente. Crê. Crê. É fácil você ver a sua filha quase à morte. Aí vem um e fala com você: oh, já morreu. Seu coração já partiu. Já partiu. Aí vem o mestre e fala assim: crê somente. Não é fácil, nesse momento, você saber, você ouviu que ela já morreu. Que alguém já morreu. Aí o outro vira para você e fala: crê somente, vai dar tudo certo. Será que é fácil? Fácil não é, meus irmãos. Mas quando o nosso foco é Cristo, nós vamos crer, sim. Nós vamos confiar que vai dar certo. Por mais que está difícil. Por mais que talvez está demorando. Mas aqui Jesus diz para ele: crê somente. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. Aqui ele já não deixou a multidão. Aqui ele já separou as pessoas para entrar naquele quarto onde estava aquela menina. Até porque que Cristo não precisava de testemunha nenhuma. E ele não precisa de testemunha nenhuma para os feitos dele. Mas nós precisamos declarar diante dos homens os milagres que nós recebemos. Nós precisamos contar os nossos testemunhos do que Cristo faz na minha vida, do que Cristo já fez na minha, na sua vida. Porque muitos não acreditam. E nós somos testemunho vivo. Então nós precisamos contar. Nós não podemos esconder o que Cristo faz nas nossas vidas. Não precisamos ter vergonha de anunciar o Cristo que nós servimos. Porque se você tem vergonha de anunciar o Cristo que você serve, você não está servindo o Cristo verdadeiro. Porque se você serve o Cristo verdadeiro, o príncipe da paz, você não precisa ter vergonha de anunciar. Seja onde quer que você estiver. E todos choravam, e entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E é normal, quando nós perdemos um ente querido, é normal nós chorarmos. Nós temos os nossos sentimentos como humanos. Mas aí Cristo fala: não chore. Não choreis, porque ela não está morta. Não choreis.
Ela está dormindo. Ela está dormindo. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Então aqui estavam debochando de Cristo. Esta é a palavra correta. Porque ele falava que ela não estava morta e eles riam. Então estavam debochando de Cristo. E quantos estão debochando de Cristo nos dias de hoje?